Bom, gente, agora eu vou apresentar aqui como que estão organizadas as pastas, como que foi feito o código, né, o que tem de relevante aqui no código, né. Na pasta lá, que eu tinha mostrado no outro vídeo, falando sobre o Flat Earth, eu já abri aqui no VS Code, só que aqui está na minha máquina local, não, não posso acessar direto lá, mas o código é o mesmo que está aqui. Então tem a pasta aqui na Godemo, né, que eu tinha mostrado anteriormente. E aí na raiz dele, ele tem alguns diretórios aqui, né? Tem o bin, tem esse cmd que tem onde tem os arquivos main, né? Os arquivos principais ali. Então tem dois aqui, tem de CSV e do radar. O do radar é o cara que vai executar dentro do próprio radar mesmo. Então esse arquivo aqui é o que ele vai subir no radar. O do CSV é para eu tratar quando eu quiser tratar arquivo CSV mesmo, né? Sem ter nada ligado com a parte do radar, já com os dados exportados. A pasta bin, né, que tem o binário, tem alguns outros arquivos nesse CSV read aqui, né, que são algumas funções aí para... Esse daqui é específico para o CSV, né? Tem esse outro cara aqui de interface, né, bom, isso aqui eu vou falar depois, por que ele existe. Tem o do radar, né, que esse daqui é realmente executado, o que ele faz executar dentro do radar, né? Então aqui ele faz o import dos arquivos em C, né? Então tem a biblioteca no radar aqui da Flat Earth, tem uma biblioteca, esse FX4 aqui, que foi aqui basicamente o que eu usei para poder ler os dados do radar especificamente. Então aqui são todas as funções que eu estou usando em C e também as chamadas dessas próprias funções em Go, né? E esse radar também ele, ele joga essas informações para a página que tinha apresentado lá, né? Então tem algumas funções aqui. Essa função aqui especificamente, né, process é o que faz todo o tratamento das informações, faz os filtros, o cálculo das distâncias, tudo isso. Deixa eu ver aqui. Aqui é o setup inicial. A função setup ele faz o setup inicial do radar. E tem essas outras funções aqui que são as que são utilizadas para apresentar os dados na tela, lá nos gráficos, tudo, né? Então ele simplesmente faz a leitura daquilo que foi processado lá na função process, né? Inclusive a data aqui no formato que estava sendo exportado lá. Deixa eu ver. Esse vendor aqui esse vendor aqui ele é uma pasta que é gerada pelo Go, que é importante na hora de eu compilar no radar, né? Quando eu vou fazer antes de eu mandar esse código lá pro radar, eu tenho que executar esse cara aqui, go mod vendor. Isso aqui, deixa eu ver. Por algum motivo é que eu não tô ligado aqui na internet, então talvez seja por isso que ele está dando esse problema aqui. Mas ele é criado nessa hora quando eu executo esse comando aqui, com o mod vendor. A pasta web server é onde onde eu inicio a página web mesmo para acessar as informações, né, para visualizar. Então tem esse arquivo aqui que é o start server, né, que vai subir a página na porta 8081. Se quiser outra porta é só editar esse cara aqui. E o router é onde estão as rotas, né? Então as rotas são basicamente a inicial, que ele vai acessar o index.html, que eu vou falar depois onde que ele está. E aí aqui quando ele chama esse index, ele carrega algumas informações. Aqui ele é um index do formato template, né? Ele é um template, então ele carrega algumas informações iniciais. E aí tem o data, que ele fica carregando
outras informações que são do gráfico, das distâncias, né? Então aqui que ele fica, nessa rota aqui que ele fica apresentando os dados lá, de tempos em tempos. E tem o static, né, que tem algumas, que ele busca algumas outras informações para preencher a página, né? Tem que tá aqui, que estaria nesse público aqui. Por exemplo, né, ele tem um CSS, né, bem básico que não tá, só tem uma cor ali, mas ele tem esses outros caras aqui que são que já estão baixados aqui no código, né, em JavaScript aqui para poder mostrar direitinho o gráfico, essas coisas. E aí nessa pasta aqui template é onde tem o código HTML mesmo, né, com as chamadas lá em JavaScript e tudo, para poder fazer para poder apresentar a tela em si. E isso vale tanto para o código em CSV quanto para o radar, né? A página vai ser a mesma, o HTML vai ser o mesmo. Agora, a parte aqui do interf é uma questão do Go, né? Como eu utilizei eu tentei usar o mesmo código para os dois, né? Para a parte CSV e para a parte do radar. Então ele tem algumas interfaces aqui que eu estou utilizando, que são utilizadas nos dois códigos, mas para que ele possa compilar para um ou para outro. Então é basicamente isso que ele está fazendo aqui. E aí quando eu compilo, tem o Makefile, né? Tem o Makefile também. Aí se eu quiser compilar para CSV, né, eu coloco o CSV e ele vai compilar. Isso tudo está na minha máquina, né? Não está no radar. Então se eu compilar para o radar aqui, ele não vai funcionar porque eu não tenho a biblioteca em C. Mas o CSV funciona porque ele só vai tratar de dados do arquivo CSV. São coisas gravadas. Isso, são coisas gravadas. Eu tenho um exemplo aqui. O radar vai ser na hora. Isso. Eu tenho um exemplo aqui, só que é de outro. Não foi. Esse CSV ele não foi obtido desse radar em si, foi de outro. São outros dados aqui que estão. Mas é no mesmo formato, né? Então daria pra gente ver como é que ele funciona. Deixa eu ver. E tem esse script aqui também, que tem ali no radar, né? Que eu estou utilizando o mesmo, só que com outros dados aqui. E se eu executar ele vai... se eu executar da mesma forma que eu executei lá no radar, né? run.sh, ele vai apresentar o gráfico conforme esses parâmetros que eu passei aqui, desse arquivo file CSV aqui, utilizando também essas configurações cfg.txt. A descrição desses caras aqui também estão lá no GitLab, né? O que é o cfg.txt e o que é o file.csv. Tem esse arquivo aqui, né? Na verdade são dois arquivos que são salvos quando está executando lá no radar, né? Que são esses dois. Então, o file CSV, né? Que são os dados aquisitados, e o cfg.txt, que são quais as configurações que ele utilizou para subir. Na verdade, esse cfg.txt eu não estou utilizando para nada, é só para apresentar, mas ele é útil para a gente poder, se eu quiser reproduzir o mesmo teste, né, eu consigo, com o arquivo CSV, ele é útil como um comparativo para ver se eu estou subindo ele da mesma forma, se eu mudei algum parâmetro ou não. Então se eu subir esse cara aqui, no caso vai ser, agora se eu abrir, ele não vai ser mais esse IP, né, vai ser o localhost. Host 88. Então o dado aqui ele ser diferente, né? Ele passou do zero porque não foram os mesmos dados lá que do radar, né? Mas dá para ver que é o
o mesmo formato do gráfico, né? Do gráfico, das informações, das distâncias, tudo. E aí, esse cara aqui eu consigo também, deixa eu abrir aqui, Ele reproduz um CSV salvo? isso. É isso que você vai mostrar. É que aqui na verdade assim, ele tem essa data aqui, né? Ele vai mostrar segundo a data que eu colocar aqui. Então se eu abrir um CSV, aqui, ele tem essa data aqui inicial, né? Então ele vai mostrar o gráfico dessa linha. Se eu colocar essa data, ele vai mostrar essa linha aqui. No caso eu coloquei, deixa eu ver qual que eu coloquei aqui. Coloquei 2021, 06, 15, 20 horas, 48 minutos, 20 segundos, 72 milésimos. Então se eu for nessa linha aqui, foi o que ele reproduziu desse arquivo. Deixa eu ver aqui onde que era mesmo. Era 20 horas, 40, 20, 72. 20 horas, 48, né? Não é 20, não é 40. 20, 21, 32. Deixa eu ver se tá certo aqui. Talvez, né? 29, 72. 29, 72. No caso aqui ele tinha duas linhas com o mesmo tempo, né? Aí eu tenho que relembrar aqui qual deles que ele pega. Geralmente isso aqui não vai acontecer, né? Ele vai pegar uma linha por cada período. É que esse daqui não foi exportado do radar, né? Foi de outro dado aqui. Isso não vai duplicar, tem tudo em cima também, né? Ah, sim, tem. 28.264 ali? Sim. Então, é que esse daqui não foi do radar, né? Do radar ele não vai ter esse caso. Vai ter um por cada um. Mas ele estaria replicando então aqui, ou esse daqui, ou esse de baixo. Provavelmente o primeiro que ele está pegando. Aí se eu fizer Aí aqui ele tem algumas coisas que eu utilizei, né, para a gente poder navegar, ver se é o melhor ponto ou não, né? Então eu coloquei aqui para, se eu apertar A, ele vai adicionar 1, e se eu apertar D, ele vai voltar uma linha, né? Aqui como eu estou quase no final, então eu vou voltar uma linha. Deixa eu ver o gráfico junto. Se eu apertar o D e o Enter, então ele está pegando de outro timestamp aqui, né? Na verdade é o mesmo. Eu acho que ele deve ter pego o último, né? Então ele voltou 1. Se eu estou voltando aqui, então ele está pegando outra linha aqui do gráfico CSV para apresentar. E aí junto ele pega também, ele faz, nesse caso ele faz o cálculo em tempo real aqui das distâncias, segundo algumas definições que estão no run.sh. Se eu for navegando, eu só estou apertando o D, então eu só estou retornando. Se eu apertar o A, ele começa a voltar para aumentar o tempo, né? Então aí tem as questões aí, né, dentro do código, né, o que significa cada função. Isso tudo tá documentado tem uma página de web que eu consigo acessar, né, realizando esse comando aqui, que ele vai gerar o código e eu consigo acessar via web também.